Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué 13, do 1 ao 13, está escrito assim, na santa palavra do Senhor. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus. Também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, aos limites dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez, na esperança de que o Senhor venha e fale com todos nós nesse domingo de manhã. Oremos. Deus, sua palavra é viva e eficaz. E um texto como este, que nos parece despretensioso, um tanto estranho, de limites geográficos, ainda assim
é palavra do Senhor e tem muito a nos falar. Nós suplicamos então, Deus bendito, que a sua graça e a sua misericórdia estejam sobre nós e que nós consigamos extrair da sua palavra verdades eternas. O Senhor é poderoso para falar conosco. Sua palavra é eficaz e completa. Seja num i ou num tio, sua palavra não passará. Que eu não te atrapalhe, pelo contrário, que eu seja utilizado pelo Senhor, a fim de que o Senhor fale com o seu povo nesta manhã de domingo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A primeira parte do livro de Josué acabou. E essa primeira parte do livro de Josué pode ser dividida em duas outras. Do capítulo 1 até o capítulo de número 5, o autor do livro de Josué vai nos explicar quem era o povo de Deus e como que o povo de Deus deveria se portar. Ao término do capítulo de número 5, assim que o povo foi rendido ao Senhor, santificado, assim que o povo foi separado para Deus, iniciaram-se as guerras de conquista. E as guerras de conquista devastaram o território de Canaã, a ponto de todo esse território se tornar território do povo de Deus. As guerras duraram até o capítulo de número 12. Na semana passada, nós vimos os 31 reis e os reinos que foram vencidos pelo Senhor por intermédio de Josué e do seu povo. A partir de agora, o cenário muda. Não é mais o cenário de conquista, é o cenário de ocupação. Não é mais o cenário de expulsar os habitantes, mas agora o cenário é de consolidação do povo santo na Terra Santa. Nós veremos do capítulo de número 13 até o último capítulo de Josué, até a sua morte, até o capítulo de número 24, nós veremos como Deus repartiu a terra e como o povo foi ocupando a terra prometida. Porém, um ponto marcará toda a exposição do capítulo de número 13 até o capítulo de número 24. E esse texto está aqui no versículo de número 2. Ainda não conquistaram todas as terras. Para que nós comecemos essa jornada, é necessário que tenhamos diante de nós a história de um herói passageiro, Josué. A história do reino de Deus e o seu avanço missionário. A história do Deus do povo, que continua agindo independente das circunstâncias. A história do povo de Deus, que falha até os nossos dias. E por fim, nós veremos hoje, não só a história do herói, a história do reino, a história do Deus e a história do povo de Deus, nós veremos ao final a história do herói definitivo. Se você quiser ter um tema diante dos seus olhos, esse tema pode ser um chamado às missões. Eu e você somos chamados às missões. E Spurgeon já disse em algum lugar, se você não é um missionário, você é um impostor. Comecemos pela história desse grande herói, contudo passageiro. Versículo de número 1 diz que era Josué já idoso, entrado em dias, e isto era evidenciado até mesmo pelo Senhor, pois o Senhor lhe diz, já está velho, entrado em dias. Há uma discussão sobre a idade de Josué. Alguns falarão 85 anos, outros falarão 90 anos. Não nos importa a idade em específico. O que importa sabermos é que Josué envelheceu. Os dias de Josué já estão passando, ele já entrou em dias, os dias dele nessa terra estão terminando. E o Senhor, sabendo disso, o chama dizendo, Josué, você envelheceu, seus dias são muitos e o fim está próximo. Algumas coisas
devemos enxergar a partir desse primeiro versículo, desse pequeno primeiro versículo, a realidade de que todos nós envelhecemos ou envelheceremos algum dia. Esta é uma realidade que nós não conseguimos romper a não ser pela morte precoce. Se a morte não vier para nos beijar antes do tempo, o fato é que eu e você envelheceremos. E não só eu e você envelheceremos, nossos líderes envelhecem. E o problema dos líderes envelhecerem é que uma nova geração de líderes precisa surgir. Josué era velho. Eu fico pensando no impacto da idade que Josué já possuía tenha causado nos israelitas. Josué era aquele que viveu os 40 anos do deserto. Josué é o grande conquistador. Josué é o homem que destruiu 31 reinos. Josué é o homem que viu milagres extraordinários. O pulso firme pelo qual Israel seguiu está passando, está partindo. O problema da liderança envelhecer e partir não está só relacionada com a nova liderança, está relacionada com o fato de que até mesmo grandes heróis passam, grandes lideranças passam, grandes pastores passam. E esses pastores, por mais profícuos que tenham sido, por mais eficazes nas suas ações, deixam muito a desejar. Olha o versículo de número 1. Disse-lhe o Senhor: já está velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. É incrível pensarmos que um sujeito como Josué, antes dele, Moisés, o predecessor de Josué, ambos não foram capazes de cumprir todo o desígnio de Deus na sua própria geração. É Deus quem está dizendo isso. Josué, você envelheceu, é hora de terminar o trabalho, pois muita coisa ficou por fazer. Envelhecemos. Não há como fugir disso. Nossos líderes envelhecem. E por mais que tenhamos gastado a própria vida, nossos esforços jamais serão definitivos no que tange ao cumprimento da vontade de Deus e ao avanço do seu reino. E por que isso deve ser dito logo no início? Irmãos, porque por mais que façamos, Deus não destinou a nenhum de nós cumprirmos em nós todo o desígnio de Deus. Tem muito a ser feito, é verdade. Deus está dizendo para Josué, olhando para a terra prometida, que há um serviço inacabado. Josué fez muito, em muitos lugares. Fez no deserto, combateu os primeiros combates de Israel, avistou a terra prometida antes de qualquer um, guiou o povo na conquista da terra prometida, venceu 31 reinos e mesmo assim, os esforços dele não foram definitivos para completar a obra de Deus. Por que isso deve ser dito para nós? Porque, meus irmãos, nós somos chamados para fazer o que fazemos. Nada aquém, nada além. E isso basta. Somos chamados para cumprir a nossa missão, não para totalizá-la. O Senhor vai nomear, até mesmo num sentido de quebrar o coração de Josué ou impedir a vaidade, que ainda há muito a ser feito. Versículo 2, esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Sior fica Gesur até o defronte do Egito, que é até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. Uma lista, beirando o mar Mediterrâneo de norte a sul, deixou de ser conquistada. Da região dos filisteus, que lá na frente vão trazer um problema danado para o povo de Israel, 5 príncipes ficaram: Gaza, Asdote,
Askelon, Gate e Ecrom. Josué, você envelheceu, há muita terra para possuir, você não conquistou todas as coisas e é hora de passar. É o que Deus está dizendo. A terra de Jesur ficou para trás, a terra dos filisteus ficou para trás. Versículo 4, a terra dos aveus ficou por se conquistar. Também a terra dos cananeus e Meara, que é ocupada pelos sidônios, de Afeca até o limite dos amorreus. Faltou ainda a terra dos gibleus. Josué, diz o Senhor, faltou o Líbano, do nascente do sol, desde Baal-Gade, até o monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os habitantes das montanhas do Líbano você não conquistou. Faltou os sidônios. Deus está tendo um tete-a-tete com Josué, dizendo, você envelheceu, você fez um excelente trabalho, você foi extremamente abençoado, mas tem muito a ser feito e chegou a hora de passar. Há muito a ser feito e chegou a hora de entregar o bastão. Chegou a hora de concretizar aquilo que você é capaz de concretizar e confiar que o restante será feito por mim juntamente com o povo. Sai da realidade de 2000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, sai dessa realidade e vem para a nossa realidade. Vamos envelhecer, é verdade, aqueles que envelheceram já sabem disso. Há muito a ser feito e nós fizemos muitas coisas, mas não conseguimos fazer todas as coisas. Ainda há muito a ser feito no reino de Deus. E por mais que nós tenhamos executado coisas incríveis, não demos conta de tudo. E se olharmos pela janela do nosso tempo, se olharmos para a realidade que nos cerca, certamente veremos que há muito a ser realizado. Talvez nunca tenhamos vivido um tempo em que o Evangelho seja tão necessário, em que há tantos povos a serem alcançados, começando do outro lado da rua e indo até o outro lado do mundo. Josué fez muito, mas ainda há muito por fazer. E 3.000 anos depois, somos obrigados a concordar que há muito a ser feito. Vimos a história de um herói um grande herói do Evangelho. Mas vimos que heróis passam, que sua jornada se encerra, e por mais vitoriosos que eles tenham sido, ainda assim não foram capazes de fazer tudo. Segunda história, a história do povo de Deus. E a história do povo de Deus é sempre marcada por trabalhos inacabados e por coisas por fazer. Voltemos ao versículo de número 2. Eu vou relê-lo, mas de forma mais rápida. Essa terra ainda não é conquistada, todas as regiões dos filisteus, até Jesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, Gaza, Asdote, Askelon, Gate, Ecrom. Ao sul, os aveus, a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, o limite dos amorreus, a terra dos gibleus, todo o Líbano, as montanhas do Líbano, todos os sidônios. Há muito a ser feito. A história do povo de Deus não é uma história acabada. Irmãos, por mais que a nossa história esteja chegando no momento de organização da nossa igreja, saibamos que há muito por fazer. Olhando para o nosso boletim, 37 dias faltam para a organização da nossa igreja. Se chegarmos até aí, não fizemos nada, ainda há muito por fazer. A história do povo de Deus é marcada por uma obra inacabada. Os israelitas jamais foram capazes de encerrar na sua totalidade tudo aquilo que Deus disse que eles haveriam de fazer. Nós também não seremos. Alguns estudiosos vão dizer que existe hoje no Brasil pelo menos 9 tribos desconhecidas. E pode ser estranho, como é que eles sabem que tem 9?
São desconhecidas porque ainda não tiveram contato com o homem branco, mas foram detectadas como tribos que existem. Se pensarmos em povos não alcançados, então, dentro do Brasil, temos pelo menos 35 povos que não foram alcançados. Se pensarmos no mundo, estamos falando de pelo menos uma centena. Mas pastor, a floresta amazônica está longe, esses povos estão longe da gente. O mundo é muito grande. Olha para Vinhedo. O que existe para ser feito nessa cidade? Essa cidade, infelizmente, tem meia dúzia de igrejas bíblicas. Se tiver. Há uma obra a ser feita no nosso tempo, uma obra urgente, uma expansão do reino de Deus, com vistas a que todos os povos o adorem. A história do povo de Deus não pode ser marcada por triunfos e vitórias. A história do povo de Deus deve ser marcada por um processo de expansão do reino, mas um processo inacabado, onde ainda há muito por fazer. O duro é que nossos heróis morrem, nossos líderes envelhecem. Há uma terra inteira para ser conquistada, mas nossos líderes, por mais espetaculares que eles foram, eles estão terminando a sua jornada. Há algo a ser feito. Há algo que precisa ser feito, mesmo diante do envelhecimento da nossa liderança. Mas nós temos uma terceira história, e essa terceira história é a história do Deus do povo. Nós vimos a história de um herói que está passando. Vimos a história do povo de Deus que está avançando, mas há muito por fazer. Aqui no versículo de número 6 nós temos um fato que é um estanque, que é como um marco inabalável, uma rocha. O Deus do povo sempre agiu e sempre agirá com o seu braço poderoso. Versículo de número 6, Deus diz claramente: eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. A fala de Deus com Josué, ela é cheia de ternura e cheia de peso. Deus diz: olha para a realidade, Josué, você envelheceu. Olha para a realidade do campo, você não cumpriu todas as coisas. Há muito a ser feito. Olha para a realidade do seu coração, não tenha vaidade. Porque mesmo fazendo muito, deixou muito a ser feito. Olha a quantidade de povos a serem alcançados. Olha a quantidade de terra a ser dominada. Olha a quantidade de território a ser ocupado. Mas eu não quero que você olhe para fora, eu não quero que você olhe para dentro, eu quero que você olhe para mim. Olha para mim, Josué, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Nada havia mudado no Senhor. É incrível isso. 400 anos de espera, 40 anos no deserto, pelo menos 9 anos na terra prometida. Temos aqui de 7 a 9 anos de conquista, de guerra, 7 a 9 anos de sangue, suor e lágrima. E assim, mesmo assim, nada havia mudado no Senhor Deus. Deus diz: eu ainda os expulsarei de diante da sua face, eu os lançarei de diante de ti, Josué. Josué, você dorme e volta para os seus pais, mas eu continuo sendo Deus. E por isso, o povo pode continuar crendo em mim. Jericó foi devastada, Ai foi devastada, Jerusalém foi devastada, Eglon foi devastado, os amorreus foram devastados, Og foi devastado. Eu não mudei. E essa é uma fala que ela nos enche de coragem. Se nossa liderança envelhece, se há muito a ser feito nos nossos dias, e esse muito a ser feito compete a nós, podemos ter certeza que nada mudou no coração de Deus e no ser dele. Nada mudou. Ele disse que esses povos seriam conquistados. Isso não significa que nós converteremos, ou melhor, que o Senhor converterá pessoas por meio do nosso esforço, a ponto de converter todas as pessoas. Isso a Bíblia nunca nos disse. Mas a Bíblia nos garantiu que o povo que seria conquistado,
E esse povo seria conquistado ou pelo coração, se convertendo ao Senhor, ou pela destruição, mas eles seriam conquistados, e o braço do Senhor é quem faria isso. O Deus do povo não muda, o Deus do povo não mudou, o Deus do povo jamais mudará. E ele não só continua agindo, como ele continua conduzindo o seu povo por meio de ordens. Versículo 6, reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Incrível isso. Josué, você está velho, eu sei. Você está indo embora, eu sei, tem muito por fazer, mas dá a ordem de que eu continuo governando Israel por meio da minha palavra. Entrega a terra por herança, Josué. Reparte as tribos, Josué. Coloca cada um no seu lugar, porque essa foi a minha ordem, não a você, foi minha ordem a Abraão lá atrás. E eu cumpri em Abraão, em Isaque, em Jacó, em José, em Moisés, em Josué e depois de Josué. É fabuloso pensarmos que o Senhor Deus continuará reinando e conduzindo o seu povo por meio de ordens. Alguém disse em algum lugar que cristianismo é obediência, cristianismo é seguir ordens. Só que foi dito para nós, e isso é uma mentira, que se nós obedecermos, nós ficaremos amargos, nós ficaremos soturnos, nós ficaremos obscuros. Não é verdade. Paz e consolo só podem ser encontrados na obediência. A obediência é a fonte da felicidade, a obediência é a fonte da tranquilidade, a obediência é a fonte do amor. A terra havia sido dada por herança ao povo de Deus através do seu patriarca. Deus está dizendo para Josué, reparte as terras e fala para o povo continuar me obedecendo, porque eu lançarei fora de diante de Israel todos aqueles que se opuserem a Israel. É como se Deus dissesse para Josué, Josué, a minha palavra continua sendo a força motriz do povo. Eu ainda tenho poder e permanecerei tendo poder para sempre, e eu não minto. Versículo 7, distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Eu cumpro as minhas promessas. A liderança envelhece, falha, o povo de Deus avança, e por mais que avança ainda tem muito a ser feito, mas o Deus do povo não muda. O Deus do povo continua agindo, o Deus do povo continua mandando, o Deus do povo ainda fala por meio da sua palavra, o Deus do povo ainda cumpre as suas promessas. E um ponto precisa ser esclarecido. Eu não sei porquê. Divulgou-se por aí que Deus cumpre as suas promessas para um grupo de privilegiados. Olha o versículo de número 7. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia. As 9 tribos de Israel e mais a meia de Manassés. Deus está cumprindo as suas promessas para todo o povo, e não apenas para um grupo seleto. E por que eu estou dizendo isso? Porque parece que missão, parece que avanço do reino, parece que a expansão do evangelho é coisa de um grupo de privilegiados ou de um grupo de iluminados aos quais e somente sobre estes Deus cumpre as suas promessas. Balela, bobagem. Deus prometeu que daria a terra prometida para todas as tribos. Ele sim, já tinha dado a questão da Transjordânia, o lado oeste do Rio Jordão, ele já tinha dado as 2 tribos, Ruben e Gad, e a meia tribo de Manassés, mas ele não tinha feito isso por egoísmo. Ele não tinha feito isso porque ele privilegiava uns em detrimento dos outros. Não! Em Deus não há acepção de pessoas. Todos nós, crentes, somos herdeiros da promessa da vida eterna. Todos os nós, crentes,
Podemos contar com o braço forte do Senhor. Todos nós, os crentes, podemos contar com a palavra de Deus. Todos nós, crentes, podemos contar com a fidelidade do Senhor. Isso não é para meia dúzia. Todos nós, crentes, podemos trabalhar para o avanço do reino de Deus. Todos nós, crentes, podemos entrar na terra prometida por meio da fé, e isso não nos será negado. Deus não vai separar meia dúzia de privilegiados e o restante não. Agora, por que parece que em algum momento ele vai privilegiar alguns e vai deixar outros para trás? O versículo de número 8 até o versículo 12 dá essa impressão. Deus está dizendo, a outra meia tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas, já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como Moisés havia lhes dito, e Moisés lhes deu a terra. Não parece aqui, quando nós olhamos, que meia tribo de Manassés, Rubenitas e Gaditas eram privilegiados? Eles já receberam a sua herança. E não era qualquer herança, não era simplesmente um territóriozinho, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Jesuritas, e os limites dos Macatitas, e todo o Monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou no resto dos gigantes, ao qual Moisés feriu e expulsou. O território é vastíssimo. Deus está dando para 2,5 tribos um território que começa lá no Hermon e vai terminar às margens ou ao redor do Mar Morto. Uma área extremamente fértil, uma área de vales, uma área de planalto, uma área riquíssima, com cidades fabulosas, com cidades totalmente construídas. Por que Deus fez isso? Se ele não vai privilegiar, dentre os eleitos não haverá privilegiados. Dentre os eleitos não haverá mais escolhidos do que os outros. Deus cumprirá sua promessa com todos. Mas por quê que nós imaginamos que essas 2,5 tribos são privilegiados? Nós imaginamos isso porque nós não levamos em conta a sabedoria de Deus. Deus vai repartir a Transjordânia, em primeiro lugar, e eu mencionei isso domingo passado, com vistas à manutenção do seu povo. A região da Transjordânia era uma região extremamente fértil. Então Israel poderia plantar, Israel poderia colocar o seu gado, Israel poderia avançar em tecnologia e avançar economicamente, a fim de alimentar aquela multidão de soldados que haveriam de conquistar a terra prometida. Deus, em sua santa sabedoria, vai dividir o território, colocando 2,5 tribos para a manutenção do seu povo. Mas em segundo lugar, o território de Israel é um território extremamente difícil. Ao leste temos o mar Mediterrâneo, ao norte o Monte Hermon e a divisa com a Síria, ao sul o Egito e ao oeste uma série de povos que poderiam ameaçar a hegemonia de Israel. Por que Deus vai assentar 3 tribos numerosas do lado do Rio Jordão, fazendo fronteira com os povos do Oriente? Porque Deus tinha que proteger o seu povo. Não daria para guerrear avançando uma guerra, sendo atacado pela retaguarda. Mas há um terceiro ponto. Por que Deus deu 2,5 tribos a herança e deixou o restante para depois? Deus queria encorajar o seu povo, de que se ele tinha feito para eles, ele ia fazer para os demais. As provas da fidelidade de Deus são incríveis. E ao invés de nós olharmos, porque fulano ganhou e eu não, nós devemos olhar, se Deus abençoa fulano, ele me abençoa ou abençoa qualquer um. Talvez Deus tenha abençoado alguém antes de você, exatamente porque esse alguém vai proteger o rebanho, vai manter o rebanho e vai encorajar o rebanho. Ou talvez porque simplesmente, geograficamente é mais inteligente colocar tribos na fronteira do que ocupar o meio do território. Isso aqui vai ficar claro, se você acompanhar a leitura, você vai perceber que Judá vem para o sul, meia tribo de Manassés ao norte, e Deus vai
proteger todas as fronteiras de Israel para que Israel pudesse executar a sua campanha de ocupação da terra prometida. Já vimos a primeira história. Lideranças espetaculares envelhecem, deixam de cumprir, não são capazes de terminar. A obra de Deus tem que continuar avançando, e a obra de Deus avança na fidelidade do Senhor, na inteligência do Senhor, na palavra do Senhor e no poder do Senhor. Pois bem, mas então você pode dizer, olhando para o texto, pastor, que legal, uau! Então, a partir de agora, todos aqueles territórios foram conquistados por Israel. Israel foi bem sucedido nisso. Como que termina essa história? Infelizmente e lamentavelmente, a história do povo de Deus é uma história marcada por muitos fracassos. O povo de Deus falhou peremptoriamente em parte das conquistas do avanço. Olha o versículo de número 13. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas. A pergunta é por quê, meu Deus do céu? A liderança está partindo. Deus continua agindo. A terra foi dada por herança. Deus já cumpriu parte do seu prometido. 2,5 tribos já foram alojadas, 9,5 tribos vão ser alocadas agora. Deus fez tudo o que tinha que fazer. Por que que os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas nem os maacatitas? Porque falhar é humano, e não existe nada mais humano do que o erro. Se não fosse assim, nós não precisaríamos de lideranças como a de Josué. Quantas vezes a igreja falhou miseravelmente em obedecer? Quantas vezes a igreja falhou miseravelmente em ser fiel? E aqui, se o tema do nosso sermão tem a ver com avanço missionário, quantas vezes a igreja não falhou miseravelmente no avanço missionário? É assim. A nossa história não é uma história de vitória em vitória, de glória em glória, de honra em honra. Não é. A nossa história é uma história de dar 2 passos para frente, 2 passos para trás, uma canelada aqui, um escorregão ali, uma falha cabal aqui, uma vergonha homérica que vai ser carregada por anos. É assim. Mas o povo não deixa de ser povo de Deus. Os filhos de Israel, olha o que Deus está dizendo, os meus filhos, o meu povo falhou. O problema da falha não é a incompetência de realizar a tarefa. O problema da falha é quando falhamos e não estamos nem aí. Nós falharemos. Nós falharemos. O povo de Deus desobedeceu ao Senhor, não cumprindo a sua ordem, e pior, não cumpre a ordem e faz o contrário. Olha o versículo de número 13. Antes, ao invés de desapossar os jesuritas e os maacatistas, antes fez de Jesur e Maacate vizinhos de cerca. Lá na frente, a religião dos jesuritas e a religião dos maacatitas vai destruir parte do reino do norte. Lá na frente. Parte do reino do norte será afetado pelos Baalins, pelos Astarotes, pelos Baals, que eram adorados por Jesur e Maacate. As nossas falhas são um tanto naturais, porque somos pecadores, é verdade, mas as nossas falhas trazem consequência, e trazem consequência para o reino de Deus, trazem consequência para o avanço missionário. Quando não somos fiéis, quando não falamos de Jesus, quando não vivemos uma vida cristã, quando não avançamos no poder de Deus, quando desobedecemos a sua palavra, de alguma forma isso vai reverberar, isso vai ecoar, e esse eco vai atrapalhar o próprio reino de Deus daqui a alguns anos, se não na nossa geração, nas demais. A conquista da terra prometida será radicalmente ferida pela presença dos filisteus
na história de Israel. Os filisteus serão inimigos terríveis e mortais, e por muitas vezes infligirão a Israel derrotas históricas. Quando nós falhamos e não estamos nem aí com a falha, fazemos o contrário, o reino de Deus sofre e o reino de Deus padece de avanço. Pois bem, aqui nós temos nada mais, nada menos do que um chamado às missões. E por que nós temos um chamado às missões? Porque há muita terra a ser conquistada, por mais que nossos líderes já tenham feito isso e fizeram, não só os líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil, os líderes evangélicos que chegaram em terra tupiniquim e tupinambá, o evangelho que chegou nas Américas, o evangelho que chegou na Europa, na África, na Ásia, o evangelho já fez muito, e muitos passaram por aqui, muitos, mas eles passaram. Os nossos heróis morreram, não de overdose, eles morreram em infidelidade, mas morreram. Compete a nós, esse povo, essa geração que está viva, compete a nós avançarmos as missões do outro lado de casa, do outro lado da rua, do outro lado do mundo, até que todos os povos o adorem. As cidades inteiras, a povos inteiros, a etnias inteiras. O Senhor continua o mesmo, o Senhor continua agindo. Nós vamos falhar, mas uma coisa é fato. Nós podemos ter a certeza de que estes erros aqui não serão cometidos e que no fim das contas todo o reino de Deus será estabelecido nessa terra. E por que nós podemos ter essa certeza? Aqui eu retorno ao início da minha introdução. Na minha introdução eu disse que nós veremos a história de um herói passageiro, Josué. Fez muito, fez, mas não fez tudo. Nós veremos a história do reino de Deus, avançou, ou se avançou, chegou até nós. Mas ainda há muito a ser avançado, há muito a ser conquistado. Nós vimos um pouco da história do Deus do povo, ele não muda, ele cumpre promessas, ele ainda manda a sua lei, ele é demais, Deus é espetacular e continua sendo. Nós vimos a história do povo de Deus que falha miseravelmente. Mas um ponto, e o ponto central do meu sermão, foi omitido até agora. Há uma história de um outro herói, que não é um herói passageiro. A história de um outro herói, que transliterado para o nosso idioma também começa com J, mas não é Josué, apesar que o nome Josué e o de Jesus são quase iguais. A história de um herói que não envelheceu. De um herói que fez muito. Aliás, fez tudo. Josué não fez tudo. Deus não olhou para Josué e falou: Josué, parabéns, tudo está consumado. Mas a palavra do Senhor, saindo pela boca de Jesus, ainda dependurado, berrou aos quatro cantos, dizendo: está consumado, não tem mais nada a ser feito. O herói definitivo da nossa história morreu, assim como Josué. Mas Josué aguarda o dia em que ele ouvirá a voz do herói definitivo, e suas cinzas, sejam elas quais forem, e estando ela aonde estiverem, as cinzas ouvirão, e enfim Josué despertará. O nosso herói definitivo foi cuspido da tumba no terceiro dia. E aquilo que parecia ser o fim, nos deu a certeza de que nós venceríamos no final. Como é que a gente pode ter certeza que a gente não vai falhar miseravelmente como o povo de Israel e Josué falharam? Porque diferentemente de todos os líderes que passaram pela história de Israel,
o nosso líder nos mandou evangelizar todos os povos, disse que estaria conosco e nos deu a certeza de que usaria a nossa boca para convencer reis, sultões e até mesmo o mais vil e pobre pecador. O nosso chamado missionário talvez seja mais forte do que o deles. Porque quando eles olhavam para frente, eles viam desvanecer a glória da juventude de um líder espetacular, eles viam as rugas serem geradas no decorrer dos tempos. Já o nosso chamado, quando nós olhamos para o Senhor Jesus pela fé, nós enxergamos a glória do Cristo redivivo, do Todo-Poderoso, que voltará cavalgando em seu cavalo para estabelecer definitivamente o seu reino. Se eles tinham um chamado de fazer guerra contra os pagãos para conquistar a terra prometida, eu e você temos um chamado mais forte e mais ardente. Pois o nosso herói não é um herói passageiro, pois o nosso herói não teve a sua luz apagada, pois o nosso herói ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde muito em breve virá para julgar os vivos e os mortos. Eu comecei dizendo que todos nós somos chamados à missão, e disse que ou nós somos missionários ou nós somos impostores. Eu quero melhorar um pouco minha frase inicial para encerrar o meu sermão. Todos nós somos chamados à missão. Há muito a ser feito. Deus continua sendo Deus. Crentes continuam falhando, é verdade. Mas ainda assim há muito a ser feito. E eu não quero dizer que se você é um missionário, ou se você não é um missionário, você é um impostor, eu não quero fazer tal afirmação de maneira categórica. Eu gostaria, nesta manhã, de apelar à sua consciência, de apelar à sua misericórdia, mas acima de tudo, a apelar à sua fé. O seu herói está vivo, e te deu uma ordem de pregar o evangelho a todos os cantos. O seu herói é glorioso e disse que estaria com você. Os campos estão brancos. Os campos estão prontos. Nunca antes na história deste mundo, os campos estiveram tão claros como estão nos nossos dias. Veja a miséria da humanidade. Não a miséria financeira, porque há muita gente muito rico, mas totalmente miserável. Veja a miséria dos homens. Eu apelo à sua misericórdia. Eu apelo à sua consciência, pois o reino de Deus é formado de uma irmandade de irmãos, que juntos avançam para a glória de Deus, a fim de que todos os povos o adorem. Eu apelo à sua consciência para que você largue tudo e avance a obra missionária de uma vez por todas. E eu não apelo só ao seu coração e à sua consciência, eu apelo à sua fé. Se você não for um missionário, você não é um impostor. Você é alguém que não acredita que por meio de uma mensagem antiga, Deus ainda salva vidas definitivamente. Eu gostaria muito. Essa é a primeira vez que a igreja está tão cheia assim. Eu não sei quantas pessoas tem, nós temos a turma que conta. Que Deus não pese a mão sobre mim porque eu fiz o censo do povo. Pese a mão sobre quem conta. Quem conta que se vira, eu só recebo a informação. Mas eu acho que essa igreja nunca esteve tão cheia. O meu apelo é: pregue o evangelho. Prega o evangelho essa semana. Prega o evangelho. Confia no poder de Deus e prega o evangelho. Pastor, eu estou velho, mas não está morto. Prega o evangelho. Pastor, eu sou jovem, eu não sei o que falar. Conta sobre Jesus. Pastor, eu sou tímido. Prega o evangelho.
mais do que sua consciência, mais do que a sua bondade, generosidade. Creia que Deus continua salvando pessoas pela pregação do velho livro. E que basta abrirmos o velho livro e falarmos as boas novas do Evangelho, que, citando mais uma vez Spurgeon, é como se nós abríssemos a jaula do leão e o deixássemos solto para que ele cumpra o seu objetivo. Pregar o Evangelho é abrir a jaula do circo e deixar escapar o leão, pois ele cumpre cabalmente o seu papel. Meu apelo, então, é que na semana que vem, essa igreja fique parecida com a hoje. Um ônibus às 6:30 da tarde. Calor apertado, abafado. E que ela não pare de ficar assim até a volta do Senhor Jesus. Mas isso não depende dos líderes, pois eles envelhecem e passam. Isso depende do Senhor Jesus, o herói improvável, que permanece vivo e que nós temos a certeza que no nosso meio está. Que Deus abençoe vocês, que Deus faça de vocês missionários, que Deus execute a sua obra e cumpra os seus propósitos do avanço do reino por meio de pessoas como eu e você. É muito legal que a nossa igreja tem efeitos pirotécnicos, né? A gente combina tudo, termina, solta um rojão para encerrar. Feche os olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de enxergar um chamado que todos nós temos às missões. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós sabemos que tem muito a ser feito, sabemos que vamos errar, é tudo verdade isso. Mas nós sabemos que o Senhor não muda. Nós sabemos que o Senhor cumpre as suas promessas. E nós sabemos que nós somos a bola da vez. Somos nós, não tem outro, somos nós. Desde os pequeninos até os maiores, somos nós. Só que os nossos heróis não morrem. Os nossos heróis, mesmo os mortos, testemunham, como no caso de Josué, que ainda fala aos nossos corações. E esses heróis do passado gritam na figura do nosso verdadeiro herói, que vive está, que é Jesus Cristo, que nos mandou pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, que disse que estaria conosco, que disse que colocaria palavras de vida eterna na nossa boca, que disse que venceria os nossos inimigos no nosso lugar, que nos daria a terra prometida e que salvaria pessoas por intermédio da pregação do Evangelho, feita por bocas como a minha e como as dos meus irmãos que aqui estão. Que esse mundo tem cura, e a cura desse mundo é o Senhor Jesus. E mesmo tendo cura, esse mundo não será curado até o dia que Jesus vai retornar. E que no retorno de Jesus será o fim da esperança, pois a janela do céu estará fechada e somente os eleitos estarão lá dentro, e os eleitos estarão lá dentro para todos os séculos dos séculos. Se o Senhor assim o quiser, na semana que vem não tem cadeira para sentar. E nem na outra. E nem na outra. Não por apelos emocionais, não por artimanhas de culto, mas pelo poder da tua palavra e pelo evangelismo do teu povo. Nos ajude a pregar o Evangelho do outro lado da cama, do outro lado da casa, do outro lado da rua, até que chegue a hora que o Senhor nos chame para irmos do outro lado do mundo. Eu faço essa oração confiado no poder de Deus em Cristo Jesus, que ressurgiu dos mortos e há de voltar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.